Shabbat Shalom, igreja. A paraxá de hoje, desta semana, melhor dizendo, se encerra hoje a paraxá Kitavot. Quando vieres ou quando entrares. Vamos fazer a leitura da no livro de Deuteronômio, capítulo 26, a partir do verso 1. E será que, quando entrares na terra que o Eterno teu Elohim te dará por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dará o Eterno teu Elohim, e as porás no cesto, e irás ao lugar que escolher o Eterno teu Elohim, para lhe fazer habitar o seu nome. Eu quero fazer algumas observações aqui. A palavra ela fala sobre um legado, sobre uma possessão, e ela fala sobre também primícias. E eu já quero deixar a pergunta aqui: qual que é a herança que você tem deixado? Qual que é o legado? Qual que é a possessão que você tem deixado? Porque esse povo que vai agora herdar, que vai entrar nessa terra, não foi o povo que recebeu a promessa. É um povo que vai fazer parte da promessa, vai herdar aquela terra, porém, literalmente, não foram para aquelas pessoas. A promessa começou lá com Abraão, foi para ele a promessa. Tudo começou com ele. Abraão, Isaac e Jacó. Todos esses ouviram a voz do Eterno, tiveram um encontro particular com ele, porém não adentraram a terra, não herdaram essa terra. E agora Moisés, ele faz novamente mais um discurso para um povo que não teve tanto contato assim com o Eterno. Porém, é um povo que está sendo exortado de que quando eles entrarem naquela terra, eles deverão ali trazer as primícias de todos os seus frutos em forma de agradecimento ao Eterno, para que eles possam falar: olha, eu estou trazendo aqui o meu melhor, em forma de agradecimento. É uma forma também de falar: olha, Eterno, eu estou trazendo porque hoje eu habito numa terra que eu sei que eu não sou merecedor, eu sei que eu fiz tudo contrário à sua vontade, o teu querer, mas hoje eu estou aqui pela tua hesed, pela tua graça, pela tua misericórdia. Então eu estou trazendo o meu melhor em honraria ao Senhor, em honra àquilo que o Senhor tem feito por mim. Glória a Deus, aleluia. Perceba que quando você traz uma primícia, uma oferta ao Eterno, você tem que trazer o seu melhor. É certo que lá fora estão pregando um pouco o contrário disso, pedem que você traga assim o seu melhor, porém, às vezes o seu melhor é aquilo que você tem, é só o seu carro, é só a sua casa, e algumas igrejas elas vão falar: olha, vende aí e traz. E algumas pessoas elas fazem isso, elas se deixam levar por aquele discurso, e ela então vai vender o seu carro. Eu ouvia falar isso, mas eu já conheci pessoas que sim fizeram isso, venderam aquilo que ela tinha e entregaram. Por isso que eu falo da necessidade da gente estudar a palavra do Eterno, para que nós não possamos ser enganados e nós não possamos fazer sacrifício de tolo. Porque se o Eterno ele te deu aquele bem e é o teu único bem, será que ele vai tomar aquilo de você? Será que ele vai te dar e vai puxar de volta? Com certeza não. Perceba que ele vai permitir que Isaac seja gerado, e ele então vai pedir Isaac. E algumas igrejas elas vão falar isso: olha,
traga o teu melhor, porque Abraão, ele deu o melhor que ele tinha. Tudo bem, Abraão, ele deu o seu melhor, ele pôs no altar, mas ele depois pegou e levou de volta. Se as pessoas elas estudassem um pouquinho só de Bíblia, ela iria fazer isso. Eu estou aqui com a chave do meu carro, eu vou colocar aqui no altar. Orou, beleza, vou levar embora. Quando o pastor fala assim, que negócio é isso aí, meu? Você vai levar embora? Eu vou levar embora, porque Abraão, ele apresentou o seu melhor, ele pôs no altar, mas ele depois levou embora. Ele levou embora. E quem sabe até mais abençoado do que ele chegou lá. Perceba que Abraão, ele nos dá aula de como ter confiança no Eterno. Porque ele vai dizer aos servos deles, nós vamos até aquele monte e depois retornaremos. Perceba, não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé. Perceba tamanha coragem, tamanha confiança no Eterno. Ele sabia que aquele que deu aquilo que ele pediu, não iria tomar de volta. Ele sabia que tinha um soldo, um segredo por trás de toda aquela situação. Por trás daquela ordenança, tinha um segredo. Por trás dessa ordenança que o Eterno nos dá, de trazer as primícias, de trazer a oferta daquilo que nós produzimos, que nossa terra produzia, tem um porquê. Eu costumo falar para as pessoas que não existe acaso no reino de Deus. Mas as pessoas elas insistem em falar que é sorte ou que é acaso. Não existe acaso no reino de Deus. Se eu passo por determinada situação, é tudo planejado pelo Eterno. Se eu passo por determinadas lutas, é porque Ele já planejou aquilo. A própria palavra dele diz, eu não vou te permitir carregar fardo que você não consiga carregar. Eu não vou te dar fardo que você não consiga carregar. Às vezes até parece que a luta ela é grande e que nós não vamos conseguir chegar no final. Mas se o Eterno ele te deu essa luta, se o Eterno ele te deu esse fardo, se Ele permitiu você se deparar com esse gigante, é porque você tem potencial para derrubá-lo. Capítulo 26, o verso 5, isso mesmo, verso 5 ao 11. Então protestarás perante o Eterno teu Elohim, e dirás, Ciro miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Eterno, Elohim de nossos pais, e o Eterno ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a esse lugar, e nos deu terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Eterno, me deste. Então as porás perante o Eterno, teu Elohim, e te inclinarás perante o Eterno, o teu Elohim. Um pouco mais atrás, o Eterno ele vai falar, vocês vão trazer das primícias, vocês vão trazer daquilo que, primeiro, só para vocês entenderem, o lavrador, ele arava a sua terra, ele preparava a sua terra, e ele plantava ali os seus figos, tâmaras, uvas, e quando aparecia o primeiro fruto, eles então amarravam ali uma fita para que ele pudesse identificar que aquele primeiro fruto não era para ele. Aquele primeiro fruto era destinado ao Eterno. Perceba que tamanha era a fidelidade daquele povo para com o Eterno. Porque quando você planta algo, ele não vai dar do dia para a noite, não vai nascer do dia para a noite. Normalmente uma árvore ela demora no máximo 3 anos para gerar um fruto. Perceba você, depois de todo o seu esforço, você aguardar por todo esse tempo, e quando aparecer ali o primeiro fruto, ao amadurecer aquele fruto, você então amarra uma fita
e você o separa ao eterno. Você destina aquele fruto ao eterno. Perceba que, às vezes, quando nós, vou até pegar o testemunho do Ivo, quando nós estamos desempregados, nós queremos um emprego, nós ansiamos por aquilo. E quando o eterno ele nos dá um emprego, vem o nosso primeiro salário ali, e a gente tem que entender que, olha, esse valor aqui não é meu. Eu preciso primeiro tirar aquilo que pertence ao eterno, para que depois ele possa abençoar minhas finanças, e sim eu usufruir daquilo que é de fato meu, daquilo que ele me deu. Porém, algumas pessoas, quando elas recebem determinadas bênçãos, elas esquecem que elas passaram por um vale, e que o eterno abençoou, e quando elas recebem ali o seu salário, elas esquecem de dizimar, esquecem de ofertar. E a palavra fala que, quando nós fôssemos entregar as nossas primícias, as nossas ofertas, nós teríamos que ir ao lugar onde o Eterno, Ele separou para que ali o nome dEle pudesse ser habitado, onde o nome dEle pudesse habitar. Perceba que aquelas primícias, aquelas ofertas deveriam ser levadas perante ao Eterno. Não restava dúvida de que onde você iria ofertar, a presença do Eterno estava ali presente. A presença do Eterno estava reinando naquele lugar. Então, quando eu sei que eu tenho um legado a deixar, primeiro eu preciso entender qual é o Deus que eu sirvo, o que Ele quer de mim. Porque se eu sirvo a um Deus que eu não sei o que Ele quer de mim, ou que eu faço as coisas da minha maneira, do meu modo, eu não vou estar servindo a Deus. Deus que vai estar me servindo. Porque eu só venho até aqui para ser abençoado, eu só venho até aqui para receber aquilo que Ele tem para me entregar. Mas quando Ele me ordena entregar primícias, quando Ele me ordena ser fiel a Ele, eu então esqueço. Que Deus é esse que eu estou servindo? Que eu só quero o venha a nós e a vosso reino nada. É necessário entender isso, porque eu já conheci pessoas que recebiam valores exorbitantes, porém na hora de dizimar, ela dizia que o coração dela se endurecia, por conta do valor que era muito alto. Eu já conheci pessoas que trabalhavam no ramo de saúde, com ambulância, e elas chegaram na igreja onde eu estava, arrasadas, sem nada, indo à falência. E no momento que o Eterno começou a prosperar na vida dela, e os ganhos dela chegaram a 80 mil reais, o coração dela se endureceu, e ela virou as costas para o reino. Perceba que eu vou dizer algo que deve ser batido exaustivamente, porque dependendo do valor, o coração da pessoa ela vai endurecer. Dependendo do valor que aquela pessoa ela tem que devolver ao Eterno, eu não digo nem dar dízimo, porque nós não somos donos de nada, tudo é dele, tudo é para ele. Então, dependendo do valor, a pessoa ela vai endurecer o coração, sim. Ela vai endurecer o coração. O Eterno ele queria que nós fôssemos devolver as primícias no lugar onde o nome dele estaria presente, onde ele... A palavra Shakar quer dizer habitar, tabernacular. Tabernacular, essa palavra ela vem de um termo de habitação provisória. Perceba que quando o Eterno ele fala, olha, vocês vão trazer essas ofertas no lugar onde o meu nome ele está habitando, a minha presença ela está habitando. Por mais que o templo de Salomão ele construiu, levou muito tempo para ficar pronto, e a beleza daquele templo era exorbitante, o Eterno ele não queria habitar naquele lugar. Não era da vontade do Eterno habitar em templos. Por isso, essa palavra ela nos traz, nos remete
a uma moradia temporária. Porque o que o Eterno Ele quer de fato é habitar, é morar dentro de mim e dentro de você. O Eterno Ele não quer habitar em templos. Por isso, se você vai recordar, logo depois ali da saída do Egito, o anseio daquele povo era que o Eterno fosse com ele. O anseio de Moisés era que o Eterno estivesse o tempo todo com eles. Por isso o Eterno vai falar, olha, constrói aí um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vós. Perceba que ele não fala, olha, construam aí o tabernáculo para que eu possa habitar no tabernáculo. Ele vai dizer para que eu possa habitar no meio de vós, para que eu possa habitar com você, para que você possa saber que eu estou andando com você, para que você possa entender que em todo tempo, em todo momento, independente da guerra, daquilo que você está enfrentando, eu estou com você. É isso que o Eterno quer nos dizer. Porque se Ele nos dá uma ideia de habitação temporária, o anseio dele é ser um com você e que você seja um com Ele. O anseio do Eterno é de ser um com você. O anseio dele é morar, é habitar dentro de cada um de nós. Perceba que sem a presença do Eterno, nós não podemos fazer nada. Sem a presença dele, nós não somos nada. Por isso, a importância do Eterno querer morar, querer habitar dentro de nós, para que nós possamos entender, olha, tudo o que eu faço não é por mérito meu, não é pela força do meu entendimento, pela força do meu braço, é sim porque a presença do Eterno, ela habita dentro de mim. Aleluia. O Eterno, Ele nos dá essas ordenanças para que eu possa entender que eu não sou merecedor de nada, para que eu possa entender que eu sou pecador e que tudo que eu tenho é pela récede, pela graça dele. Se formos falar de merecimento, nenhum de nós somos merecedores. Nenhum de nós somos merecedores nem de estar aqui hoje. Não somos merecedores de ter acordado mais um dia. Glória a Deus. E às vezes eu ouço pessoas falando, olha, eu só vou para a igreja quando eu melhorar. Eu só vou para a igreja se for para ser diferente de fulano que está lá. Perceba que quem está lá fora, ela tem um bloqueio, porque ela não quer dar um braço a torcer, ela não quer largar as coisas do mundo. Então ela já começa a apontar, eu não vou se for para viver igual o fulano está vivendo. Mas o fulano tomou uma atitude. Fulano tomou a atitude de descer do barco em que estava. Quando a pessoa ela diz, olha, eu só vou quando melhorar, ou eu só vou se for para ser diferente de fulano, ela está se colocando melhor que determinadas pessoas. Eu não tenho que ver, eu falo isso sempre para muitas pessoas que querem ingressar nesse mundo. Eu falo, olha, se você for a uma congregação para olhar a forma que as pessoas elas estão vivendo, nem vai para lá. Mas as pessoas falam, olha, mas lá não era para ser assim, não era para ser dessa forma, dessa maneira, lógico. Mas do meu ponto de vista, uma congregação, uma igreja, ela é um hospital. E hospital existem pessoas doentes. Eu não posso vir aqui me espelhar na vida que fulano leva, na vida que Beltrano leva, não. Eu tenho que me espelhar na Torá. Eu tenho que me espelhar naquilo que a Torá diz que eu tenho que ser. Eu tenho que caminhar conforme a vontade do Eterno. Glória a Deus. Não tem como eu começar na caminhada hoje e eu querer ter aquilo que o presbítero Daniel tem, ou aquilo que o diácono João tem. Eu não posso. Porque se eu estou começando na fé agora, existe uma escada que eu tenho que trilhar. Existe um caminho que eu tenho que percorrer. Eu não posso chegar hoje e já querer me igualar em níveis espirituais das pessoas que estão aqui. O erro das pessoas que vêm à igreja é esse. Elas querem chegar e que a mudança aconteça, que a restauração ela venha de um dia para o outro. Eu falo que a salvação ela é diária.
Aleluia. Todos os dias nós precisamos ser salvos. Todos os dias nós precisamos lutar contra a nossa carne, contra a nossa vontade. É diariamente, é luta diária. Porque a partir do momento que você parar de lutar, você vai ser derrotado. Amém? Vamos continuar essa leitura. Os frutos que eram entregues eram os 7 frutos que estavam naquela terra: o trigo, a cevada, a uva, a tâmara, a azeitona, romã e figo. Esses frutos, depois, o negócio é tão tremendo, igreja, que perceba que aquele lavrador, ele preparava a sua terra, ele arava a terra, tinha todo um preparo. Depois, esses frutos iriam crescendo, e como eu falei, eles amarravam ali uma fita nos seus primeiros frutos, para que eles pudessem entregar ao Eterno. Mas por que o Eterno ele vai dar essa ordem? Perceba que na porção anterior, o Eterno vai falar: olha, quando vocês adentrarem a terra, e vocês estiverem morando em grandes edificações, quando vocês forem prósperos, não esqueçam quem te colocou nessa terra. Aleluia. Quando o Eterno ele nos dá essa ordenança para você trazer ali as primícias, as ofertas ao Eterno, é para que você entenda que nada foi do teu esforço, que você não era merecedor daquilo. Hoje você tem a oferecer, mas anteriormente, outrora, você era um escravo, você não tinha onde morar, você não tinha nem terra, e hoje você tem o que oferecer. Trazendo isso para o nosso mundo, eu costumo falar para pessoas que ingressam nesse mundo da igreja, mundo espiritual, falo: olha, anteriormente você não era ninguém. Anteriormente as pessoas te conheciam como um drogado, como uma pessoa que se prostituía, como um ladrão pé de chinelo. Hoje você está numa lá em meio a uma congregação que as pessoas te chamam de irmão. Você é bem quisto, as pessoas te recebem com abraço, as pessoas te recebem com beijos. Como que uma pessoa que está lá fora e ela tem essa transformação de vida, ela vem aqui e hoje ela tem a oferecer ao Eterno, como que essa pessoa ela não vai permanecer? Não tem como. O que eu mais costumava ouvir é que um ponto forte dessa lá, dessa congregação, era a recepção. As pessoas aqui, elas não olham o poder aquisitivo das pessoas que chegam. Se é rico ou se é pobre, é recebido da mesma forma. É o mesmo abraço que dá naquele que tem mais, é o mesmo abraço que dá naquele que tem menos. Isso é ser seguidor de Cristo. Isso é ser messiânico. Isso é obedecer a Torá, não fazer acepção de pessoas. Glória a Deus. Isso não tem que parar, isso não tem que retroceder, isso tem que continuar. Porque se é isso que cativa as pessoas à primeira vista, é nisso que nós temos que nos fortalecer cada vez mais. Então quando o Eterno fala: olha, traga as primícias de toda a tua renda, é para que o coração daquele povo não endureça, porque ele esperou tanto tempo para aquele fruto nascer, e agora apareceu aquele primeiro fruto, e sim dá uma vontade de usufruir daquilo que você tanto trabalhou, suou. Mas não, eu renuncio o meu eu, porque eu sei a quem eu sirvo. Eu renuncio a minha vontade, o meu querer, para estar aqui hoje pela manhã, independente do frio, independente das dificuldades. Perceba que nada é para mim, nada é para você. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. É necessário, todos os dias, nós fazemos uma escolha. Ou nós, ou o Eterno. Ou agradar o nosso eu, ou agradar o nosso Deus. Se você agradar você, pode ser que aquele dia seja uma bênção, mas no dia seguinte. É necessário nós entendermos a quem nós servimos. É necessário entender, é necessário você conhecer o Deus que você serve. Porque se eu não conhecer, em vão eu estou servindo ao Eterno. Em vão você está vindo aqui. Um ponto interessante que eu quero repassar aqui: como eram trazidos a Jerusalém as ofertas. Viajavam juntos para Jerusalém,
Um boi que mais tarde seria oferecido como oferta ia à frente da procissão. Seus chifres eram cobertos com ouro. Os viajantes recitavam o Salmo 122, verso 1, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perceba, não sei se você consegue entender a grandeza dessa festa. Por que eu digo festa? Porque as pessoas elas saíam de cidades distantes em caravanas, única e exclusivamente para obedecer essa mitzvah, para obedecer esse mandamento. Então, eles vinham em caravanas, enfeitavam ali os seus bois, as suas cestas, para oferecer ao Eterno. E em todo lugar que eles passavam, eles vinham recitando esse Salmo 122, e pessoas com flautas, com tamborins, com harpas, iriam acompanhando eles. Vocês vão se lembrar que da última vez que eu dirigi o culto, quando eu fui falar sobre dízimos e ofertas, eu falei que deveria ser com alegria. Eu não sou tão antigo assim, mas eu venho de uma igreja e de um tempo, vamos dizer assim, que na hora de ofertar, na hora de dizimar, o irmão do lado que tinha e o outro do lado que não tinha, a gente tirava do bolso uma moeda e emprestava aquele irmão. Os antigos de igreja vão saber o que é isso. A gente, na hora de ofertar, a gente olhava para o lado, se o irmão não tivesse, a gente tirava ali uma moedinha daquele que a gente ia ofertar e repassava para o irmão. E era com alegria e todos eram felizes. E hoje que você ganha 100 mil reais por mês, você não... Glória a Deus, hein? Eu recebo. Então, tem que ser com alegria. Tem que ser com alegria. Se eu vou dizimar, se eu vou ofertar, tem que ser com alegria. Porque hoje eu tenho a oferecer. Outrora eu não tinha, mas hoje eu tenho. Eu tenho a oferecer. Então tem que ser com alegria. Hoje eu posso obedecer essa mitzvah, então tem que ser com alegria. Não tem que ser algo pesado. E quando eles entravam em Jerusalém, as pessoas que estavam trabalhando, eles paravam os seus serviços para festejar com aquele povo e para dar as boas-vindas. Perceba quão grande é essa mitzvah, quão forte é essa mitzvah, porque as pessoas que estavam trabalhando na cidade de Jerusalém, eles não tinham essa dificuldade de sair de cidades distantes para vir até Jerusalém para obedecer esse mandamento. Estavam ali do lado. Mas aqueles que vinham de longe, não que o mérito seja maior, o esforço sim era maior, porém era mais alegre, eles vinham mais felizes, a caravana era maior, e as pessoas ali de Jerusalém paravam os seus serviços para dar boas-vindas a eles. É assim que tem que ser, é com alegria. Se eu vou dizimar, se eu vou ofertar no Eterno, tem que ser com uma alegria. Eu tenho a oferecer ao Eterno, tem que ser com alegria. Dê do seu melhor, dê daquilo que você tem de melhor. Aleluia. Glória a Deus. Deuteronômio 26:5. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro miserável, o arameu, foi o meu pai, e desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente. Porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Quando eles chegavam ali com os seus cestos, eles iam até o sacerdote, e então recitavam Abrahá, juntamente com o sacerdote. Ao término, o sacerdote colocava a mão sobre o cesto, levantavam pela segunda vez e colocava diante do altar. Colocar diante do altar quer dizer colocar diante da face do Eterno. Quando você traz a sua oferta, por isso eu digo, tem que ser com alegria, porque você está indo até a face do Eterno, até a presença dele. Aleluia. Aquela oferta, aquele cesto era colocado diante da presença do Eterno. E existe um Midrash que ele vai dizer que após ofertar, ouvia-se uma voz que saía do templo e dizia que no próximo ano
você possa ser próspero e mais uma vez poder obedecer essa mitzvah. Essa é uma mitzvah, não está na Torá, não está em nenhum outro lugar da Bíblia. Porém, esse mesmo Midrash, ele se aplica ao Shabat. Toda vez que um judeu ele sai da sinagoga na noite de Shabat e ele vai para casa e as coisas não estão prontas dentro de casa, existem dois anjos, um anjo para o bem e outro para o mal. Se tudo estiver certo dentro de casa, tudo preparado para receber o Shabat, aquele anjo para o bem, ele vai dizer, olha, Baruch Hashem, que no próximo Shabat seja da mesma maneira. Porém, se as coisas não estiverem prontas para receber o Shabat, se você não estiver pronto a receber, se você estiver atropelando as coisas, atropelando o horário, aquele anjo para o mal, ele vai dizer, Baruch Hashem, que assim seja no próximo Shabat. E aquele anjo para o bem é obrigado a dizer amém. Esse é um Midrash. É bem verdade que existem Midrashs que é para mais, outros que é para menos. Mas vai de cada um de nós. Deuteronômio 27, verso 1. E deram ordem Moisés e os anciãos, ou os sacerdotes, ao povo de Israel, dizendo, guardai todos estes mandamentos, e hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te dá o Eterno teu Elohim, levantar-te-ás umas pedras grandes, e as cairás. E havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que o Eterno teu Elohim, terra que mana leite e mel, como te disse o Eterno teu Deus. Será, pois, que, quando houveres passar o Jordão, levantarei estas pedras que hoje vos ordeno, e no monte Ebal, e as cairás. Perceba que o Eterno ele dá uma ordem para levantar altares em toda a cidade, para que aqueles que estivessem passando por Jerusalém pudessem reconhecer aquela cidade e reconhecer que o Eterno, aquilo que ele outrora prometeu, ele cumpriu. Trazendo para os dias de hoje, quando o Eterno ele te abençoar, você tem que sim fazer ofertas de agradecimento e você tem que demonstrar que o Eterno ele te honrou, que aquilo que ele te prometeu, ele te deu, para que as pessoas elas possam ver, olha, quão grande, quão amoroso e fiel é esse Deus. Perceba que o Eterno ele faz tudo pensado, por isso que eu falo, não existe acaso. Ele vai falar, olha, levantem altares e escrevam ali toda a Torá nesses altares, em pedras. Nas nossas vidas tem que ser dessa maneira. A Torá ela tem que estar explícita em nossas atitudes, ela tem que estar explícita em tudo que nós fazemos, em nossas finanças, na nossa vida familiar, na nossa vida amorosa, financeira e material. Porque se eu levo uma vida onde eu só vivo reclamando, uma vida onde todo mundo que conversa comigo, eu só reclamo, eu só ponho um defeito na minha vida, como é que as pessoas elas vão querer servir esse Deus que eu sirvo? Como que as pessoas elas vão se interessar em conhecer o Deus que eu sirvo? Por isso a minha vida ela tem que ser espelho da Torá. Se hoje você não está vivendo aquilo que o Eterno prometeu, não está vivendo as promessas que o Eterno prometeu, tenha certeza que num determinado tempo, no tempo estipulado por Ele, as promessas elas vão vir sobre a sua vida. Porque Deus não é homem para mentir, Ele não é homem para se envergonhar ou para ser envergonhado. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Um tempo determinado por Ele. E eu costumo falar que esse é o melhor tempo. Se for no meu tempo e no seu tempo, vai ser rápido demais. Vai ser um tempo meio atrapalhado, as coisas vão ser atropeladas, mas quando é no tempo de Deus, as coisas vêm perfeitamente. E aqueles que não entendem, ficam confundidos, porque eles não sabem o que está acontecendo. Mas você sabe, e você vai poder dizer, é Deus puro na minha vida.
O capítulo 27, a partir do verso 14 ali, vai falar sobre as maldições. Do verso 14 ao 26. Vai começar a falar ali, maldito aquele que faz imagens de escultura. Vai começar ali a falar inúmeras maldições. O capítulo 27, ele enfatiza a palavra maldito. E em hebraico vem da raiz ará. Prender por encantamento, deixar sem forças para resistir, ou cercar com obstáculo. Perceba que aquele que infringe a lei do Eterno, aquele que escolhe a maldição, ele acaba dessas três maneiras. A pessoa, ela não cumpre o Shabat, e ela não entende porque a vida dela vive cheia de obstáculos. A pessoa, ela não oferta, não dizima, e ela não entende porque ela vive doente, porque parece que ela só vive enfrentando lutas. Ela sai de um buraco, cai no outro, sai de um, cai no outro. As pessoas, elas não entendem que a desobediência nos leva a viver cercado de obstáculos. Eu não sei como que algumas pessoas ainda escolhem desobedecer, porque a Torá, ela enfatiza muito sobre a maldição referente e decorrente da desobediência. Então, eu não sei você, mas eu escolho obedecer. Eu escolho obedecer. No capítulo 28, verso 1 diz assim. Quem pode ler para mim, por gentileza? Se ouvires com atenção o que diz Adonai, o seu Deus, guardarem e obedecerem a todas as mitzvot que entrego a você hoje, Adonai, o seu Deus, os estabelecerá acima de todas as nações da terra. E todas as bênçãos a seguir serão a sua profusão, se vocês fizerem o que Adonai, seu Deus, diz. Amém. Olha o que diz aí o capítulo 28. Ele nos dá uma condicional para sermos abençoados. Perceba que nada é por força. O Eterno vai falar, olha, se eu não me engano, a preposição se. Se você ouvir, se você guardar, se você obedecer, virão sobre ti todas essas bênçãos que hoje eu te ordeno. Perceba que você que escolhe a bênção ou a maldição. Se eu quero obedecer, eu preciso primeiro ouvir, eu preciso primeiro guardar no meu coração e depois eu preciso pôr em prática. Eu preciso fazer aquilo acontecer, eu preciso refletir aquilo na minha vida, aquilo que eu aprendo aqui, eu preciso refletir lá fora, para que as pessoas possam me olhar e ver o Eterno em mim, ver as promessas do Eterno se realizando em minha vida. É uma condicional, se você quiser. O Eterno, ele não vai impor nada. Se você quiser. Se você quiser, faça. Se você quiser. Mas também, se não quiser, você vai viver dessa maneira. Mas eu não sei como as pessoas, mas como foi ministrado ontem, o pastor até enfatizou, mas eu vou ganhar mais para transgredir o Shabat. Será que vai valer a pena? Mas vai ser só um sábado. Será que vai valer a pena mesmo? Será que vai valer a pena? Eu prefiro obedecer do que sacrificar. Nós temos que preferir obedecer do que sacrificar. Logicamente que obedecer é um pouco mais difícil, sim, mas o que é fácil na vida do crente? O que é fácil? Nada. Se fosse fácil, não teríamos valor. Se fosse fácil, seria sem graça. Já pensou se Moisés chegasse até Faraó e falasse, olha, o Eterno pediu para liberar esse povo. Então o Faraó falasse, pode levar. Que graça teria? Que legado Moisés deixaria? Certo também que não devia ser tão difícil a vida dele, né? Mas, para finalizar, Monte Ebal e Monte Gerizim. Eram dois montes
onde o povo teria que ir até eles. De um lado, 6 tribos iriam ali recitar bênçãos, e do outro lado, as outras tribos iriam recitar maldições. E ao término de cada uma, eles teriam que dizer amém. Perceba que nesses montes existe um vale no meio de cada um deles. E eu costumo falar que nós estamos nesse vale. Se você pender para a esquerda ou para a direita, você vai estar na bênção ou na maldição. Por isso, nós temos que escolher onde nós queremos estar. Aleluia. Onde você quer estar? Se do lado da bênção ou do lado da maldição. Porque para estar do lado da bênção é necessário ouvir, é necessário guardar e é necessário obedecer a palavra do Eterno. Aleluia. Mas para ser amaldiçoado você não precisa fazer nada, é só não vir no Shabbat, está tudo certo. Fica dormindo, descansando um pouco mais, acordar meio-dia, está tudo certo. Mas aí a vida é ladeira abaixo, é só buraco. Sai de uma luta entre outra, sai de uma luta entre outra. Aí é com você, amém? Amém. Se coloca de pé. Ser abençoado ou ser amaldiçoado tem muito a ver com se posicionar. Eu fiz uma postagem essa semana onde eu disse que nós temos que nos posicionar diante das situações. Yeshua, ele falou, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não falou, busca primeiro as bênçãos, busca primeiro ser próspero, não. Buscai primeiro o reino de Deus. Você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso está conectado com se posicionar. Se eu quero o reino de Deus, eu tenho que me posicionar. De que lado? Do lado da obediência. Aleluia. Amém, igreja? E você do Ministério Restaurar também, ó, não deixe de se inscrever, dar um like, compartilhar a informação. A Torá tem que chegar nos 4 cantos da terra. E se você compartilhar, pôr o dedo no like para nos ajudar, querido, vai ser tremendo. Deus abençoe a sua vida.